Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Boa noite, bem-vindos a mais um Papo Espírita. Hoje a gente vai conversar sobre a visão espírita dos cuidados paliativos. Para isso a gente trouxe a médica de família e paliativista, doutora Vanessa Santana, que é membro da Associação Médico Espírita de São Paulo e da Associação Médico Espírita do Brasil. Seja muito bem-vinda, doutora Vanessa. Tudo bem? Muito boa noite, muito obrigada. Tudo jóia, é um prazer estar com vocês, viu? Prazer é nosso. A gente vai conversar sobre um tema difícil, mas importante, né? A gente trouxe também a Miriam dos Anjos e a Thelma Alves aqui para a nossa conversa. Doutora Vanessa, os cuidados paliativos, eles são compreendidos assim, né? Como aquelas práticas quando um paciente está com uma doença incurável e não tem mais o que ser feito, né? Mas a gente sabe que os cuidados paliativos são muito mais do que isso. Então, a gente quer começar lhe perguntando como é que a gente deve compreender realmente o que são os cuidados paliativos, que práticas médicas são essas, se elas são restritas apenas aos hospitais, se elas envolvem os familiares. Conta um pouquinho para a gente qual é a realidade dos cuidados paliativos. Então, os cuidados paliativos, eles são uma área de abrangência que não envolve só uma especialidade médica específica, né? Medicina paliativa. É uma área de atuação que tem o oncologista, o médico de família e comunidade, o neurologista, o pediatra, o radioterapeuta, né? Envolve vários especialistas que lidam com doentes que tenham doenças muito graves. E não é essa frase assim que você acho que você justamente provocou, né? Não há nada mais o que ser feito. A gente luta contra ela, porque enquanto há vida, enquanto há um ser humano, uma família, há sofrimento, né? A gente tem que cuidar sempre, né? Sempre há o que tem que ser feito quando tem alguém precisando desse auxílio. Uma das fundadoras dos cuidados paliativos, a Dame Cicely Saunders, ela traz uma frase que norteia os princípios, tem vários princípios dos cuidados paliativos, que é assim: o sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida. Então, hoje em dia, na maioria dos serviços de cuidados paliativos no Brasil e no mundo todo, que são poucos, pela demanda grande, é muito pouco, é uma porcentagem bem baixa, mas ainda tem essa cultura de quando já não tem mais nada o que fazer do ponto de vista curativo, aí chamam a nossa equipe de cuidados paliativos, né? Nos hospitais ainda é assim, mas os princípios dos cuidados paliativos não tem isso não. Os princípios dos cuidados paliativos a gente pode estar junto do oncologista logo que o paciente descobre que tem uma doença grave, descobre no momento do diagnóstico do câncer, ou junto do geriatra, do neurologista, quando o paciente descobre que tem uma demência de Alzheimer ou uma doença de Parkinson, né? Essas doenças que não têm cura, que são graves, degenerativas, né? O câncer é uma doença que, a depender do tipo, da localização, ele pode ter pode ser muito rápida a evolução, mas pode se arrastar por meses e até anos. Então, os cuidados paliativos, eles podem ser já associados ao tratamento modificador da doença, no sentido de promover alívio, conforto. Que imaginemos cada uma de nós com uma dor forte, uma dor de cabeça. A gente consegue funcionar bem com uma crise de enxaqueca? Ou com uma crise de gastrite? Ou com uma lombalgia aguda? Isso que são condições, são doenças que a gente sabe que tem melhora com o passar do tempo, né? Tem cura, tem controle. Mas a gente funciona bem quando a gente está na crise da dor, a gente quer naquele momento o alívio imediato da dor, né? Então, uma pessoa que sofre de uma doença que já não tem cura, ela precisa ser aliviada nos seus sintomas básicos. Então, nós, dos cuidados paliativos, a gente é especializado em aliviar a dor, aliviar náusea e vômito, aliviar a falta de ar, aquela fraqueza, aquela fadiga daquele doente que vem emagrecendo, vem perdendo massa muscular, que está sarcopênico. Então, esses sintomas, a gente tem vários medicamentos e equipe multiprofissional que pode apoiar nesse controle de sintomas. Já não mais com aquele objetivo de cura total, quando a gente sabe que pode não ter cura, pode ser que tenha, mas
com esse objetivo de conforto. A gente está junto com a equipe para conforto. Até que, se realmente a pessoa vai evoluindo com aquela doença, vai ficando assim, às vezes a gente acompanha pacientes que às vezes estão na 4ª série de quimioterapia, já passou por 80 sessões, então aproximando já de uma finitude, de uma fase terminal da doença, aí a gente, né, popularmente se fala em cuidados paliativos exclusivos, né? E aí até mesmo os profissionais de saúde erroneamente falam, é quando agora não tem mais nada o que fazer, então a gente vai chamar a equipe de cuidados paliativos, mas não deveria ser assim, né? A gente já poderia estar antes aliviando o sofrimento do paciente e da família, né, Ana, como você colocou, porque a família, por exemplo, da paciente com demência de Alzheimer, sofre demais, né, de um paciente com doença de Parkinson. Então, é essa abordagem ao paciente e à família. E você perguntou se é o ambiente hospitalar? Não necessariamente. Pode ser no domicílio, na própria casa da pessoa, né? No SUS tem as visitas domiciliares, né? Nos pacientes que têm convênios ou particulares, o médico, a equipe de enfermagem, a equipe de fisioterapia pode prestar o atendimento no domicílio. E pós-pandemia tem até o recurso da telemedicina, né? Das teleconsultas, então a equipe de psicologia, de fonoterapia, né? Algumas coisas não tem como ser por teleconsulta, mas algumas dá. Então, na verdade, é essa equipe multiprofissional que presta assistência a esse doente e a essa família que também, muitas vezes, fica adoecida junto com esse doente. Eu queria até falar, Vanessa, assim, eu acompanhei uma família que, justamente, ela estava com a equipe, né, de médicos, de enfermeiros, até nutricionista aqui em Brasília, né? A mãe estava com câncer já no estado terminal, e assim, é bacana porque eles vão visitar, aí conversam, se precisa fazer a fisioterapia, né? Que no caso dela estava câncer de garganta, já estava bem, também atingiu os pulmões. Então, assim, ela pediu para morrer em casa, se fosse o caso, né, ter o desenlace em casa. Então, assim, a equipe ia com muito carinho visitar. Eu achei assim um trabalho assim muito querido mesmo, né? Assim, muito acolhedor. Humano, né, Thelma? Uma coisa muito humanizada, né? A pessoa, olha, vai não fala nem morrer, fala outra palavra, né? E fica assim muito distante, né? E é muito chata. E essa questão, assim, vou até colocar, como lidar assim com a morte, tanto para você, assim, essa eu vou colocar duas questões, tanto para vocês como profissionais lidar, né? Porque não é fácil, e também colocar perante a família, né? No contexto familiar, né? Porque essa pergunta a gente acaba sendo impactado, né? Tem pessoas que não aceitam, né, Vanessa? Deixa eu complementar, Thelma. É porque o médico ele é educado, talvez, né, para curar. E no caso do paliativista, é para ajudar naquela passagem. Pode ser que ele se cure, mas é outra proposta, não é isso, doutora Vanessa? Mas, gente, posso me intrometer? Eu acho que também há uma dificuldade nossa, né, em lidar com esse tema, a morte eminente de um ente querido, né? Porque a morte ainda está, a gente ainda envolve um monte de fantasias, não se quer falar, não se quer pensar, e quando se está diante dela, quando a doutora Vanessa também estava falando de vocês, né, da questão do alívio da dor, do amparo à família, às vezes parece que é uma questão apenas orgânica, física, né? Mas o amparo psicológico no sentido de preparar aquela família, né, aquela pessoa para a finitude da vida corpórea, é um processo que existe, como diz a Thelma, né? Até eu também estou curiosa para saber a resposta. Como é que a equipe multidisciplinar lida com esse tema que já é difícil, né? E como é que chega ao familiar para que não seja tão doloroso, né?
lidar com a morte, todos os comentários de vocês são muito pertinentes, né? Porque lidar com a morte é algo assim que gera, aparentemente ou inicialmente, uma certa repulsa, porque graças a Deus a gente tem um instinto da vida, e isso é muito bom, né? A gente tem um instinto vital. E os cuidados paliativos defendem a vida, mas aceitam a morte quando ela está chegando, né? A gente defende o processo de morte natural, com sintomas controlados, nem adiantar esse processo de morte e nem retardar, atrasar através de procedimentos que possam trazer mais sofrimento do que alívio, né? Então, a gente cuida da pessoa que está gravemente doente. Às vezes, a gente até tem recursos para, de repente, atrasar um dia, 2, porque a própria pessoa pede, olha, minha filha está vindo de outro país, eu quero me despedir dela. Então, a gente, às vezes, coloca um soro a mais, coloca um catéterzinho nasal de oxigênio, que a gente sabe que prolonga esse processo natural de morte, como respeito ao pedido do paciente, embora a gente saiba que Deus é que decide a hora de cada um, mas dos recursos que a gente tem na medicina, a gente às vezes usa disso para tentar satisfazer aqueles desejos finais, né, do paciente. Porque nos cuidados paliativos, o doente é o protagonista, né? A gente tem que respeitar os desejos dele, os valores dele, o conforto dele acima, às vezes, do desejo da família, porque tem muita família que às vezes faz o que a gente chama de cerco do silêncio, né? Não quer falar com o doente a respeito da doença grave que ele tem, de que pode estar se aproximando da morte. Ele não vai tolerar. Muitas vezes sim, mas o que a gente percebe da experiência clínica é que o doente, ele sabe tudo o que está acontecendo com ele. Ele não quer falar a respeito porque realmente é sofrido. É sofrido esse processo de separação dos entes queridos, né? Por mais que até nós, né, espíritas, a gente sabe, a gente lê tanto na obra André Luiz, que a vida continua, é um processo contínuo. Por mais que a gente saiba, né, no raciocínio, na mente, e através de toda a obra mediúnica, né, do Chico, de tantos médiuns maravilhosos que vêm trazer a revelação da vida pós-morte, e até a ciência, né, no ano passado foi publicado um livro que é um marco na ciência, que é do Dr. Alexander Almeida e colaboradores, que é o livro Ciência da Vida Pós-Morte. Esse livro já está sendo muito bem criticado, mas ele realmente vai ser um marco de portas entre o que a ciência falava antes desse livro, vida pós-morte, isso é coisa da religião, e esse livro vem mostrar que não, que cientificamente tem evidências de vida pós-morte. Mas mesmo com tudo isso, mesmo com a religião trazendo a questão da vida pós-morte, mesmo a gente sabendo que um dia iremos morrer, e mesmo agora a ciência comprovando, trazendo fatos científicos, ainda é muito sofrido a gente falar sobre morte. E às vezes o que é sofrido a gente evita falar. Então realmente é um tabu, né, Miriam, como você colocou. Mas a gente precisa mudar essa cultura. Criar essa cultura da gente conversar um pouco a respeito, né? E nos cuidados paliativos, a gente tem cursos, tem estratégias de comunicação com o paciente, com a família, esses assuntos mais delicados. Mas em casa, a gente pode conversar algumas coisas. Por exemplo, porque tem valores pessoais, valores familiares que são diferentes, que divergem de uma pessoa para outra. Então, tem pessoas que tolerariam ficar anos com uma sonda naso... Anos não, porque também não é permitido. Ficar meses com uma sonda nasointeral e depois fazer uma sonda de gastrostomia, né, que é um orifício pelo estômago, e ficar, assim, meses a anos recebendo uma dieta artificial. Tem pessoas que isso é intolerável sobreviver sem poder comer pela boca. Tem pessoas que aceitariam, ninguém pensa, né, em ter uma doença grave, mas se isso acontecer, aceitariam usar fralda, que seu filho ou sua filha trocasse a sua fralda, já que seria essa a condição de sobreviver. Tem pessoas que falam claramente, eu prefiro a morte do que dar trabalho para minha família, né? Então, a gente constrói o plano avançado de cuidados de um paciente baseado nos valores deles também, né? Cuidados paliativos, a gente lida também com esses dilemas bioéticos de alimentação artificial, de tubo artificial. Não existe ainda, assim, certo e errado. Existe o que a gente considera, o que a equipe pode considerar, olha, nesse caso, a gente considera que seria mais sofrimento.
Mas não tem, se a pessoa, o próprio paciente ou a família fala, não, a gente quer tentar a sonda, né? Às vezes um paciente, eu particularmente, né, assim, vamos supor, uma pessoa com 95 anos de idade, com quadro de demência de Alzheimer super avançada, totalmente acamada, totalmente dependente da família e para de comer pela boca. Eu considero um sofrimento a mais colocar a sonda, porque é um dispositivo que incomoda a sonda nasointeral. Aí a pessoa, quando ela tiver um mínimo de movimento da mão, ela vai lá tirar. Aí passar mais sofrimento. É a dieta artificial. Mas isso é um valor meu. E como médica, se perguntarem a minha opinião, eu falo. Mas se não, é o paciente e a família, que são os valores deles. Né? Percebem que é uma coisa assim que é delicada, né? É um dilema. Mas o que eu gostaria que, de repente, a gente conseguisse, aos pouquinhos, ir mudando essa cultura, mesmo na casa espírita, da gente falar mais, que a gente, né? Nós somos seres mortais do ponto de vista físico, imortais do ponto de vista da alma, mas não criar esse ranço da morte, né? Eu vou... na própria, como a Ana trouxe, né? A gente, na medicina, a gente é formado para salvar vidas. Então, tanto é que os cuidados paliativos, eles tem menos de um século. Uhum. Foi na década de 60 que começou, com a Cicely Saunders lá na Inglaterra, né? Embora, na prática mesmo, nós que somos cristãos, a gente sabe que o Cristo, os discípulos, eles faziam cuidados paliativos já naquela época. Quando eles cuidavam dos doentes, dos peregrinos, eles abrigavam, davam alimento, cuidavam das feridas, e muitas vezes faleciam lá com eles, né? Então, na verdade, a gente traz esse exemplo genuíno cristão do cuidado paliativo, de nunca abandonar uma pessoa que sofre, sempre procurar aliviar o sofrimento. Você falou, né, doutora Vanessa, ainda da pouca quantidade de profissionais, né, e possibilidade desse tipo de acompanhamento. Aí eu trouxe aqui um dado, né, uma estimativa de 2020, diz que 56 milhões de pessoas, inclusive crianças, necessitavam de cuidados paliativos no mundo em 2020. E menos de 10% dos hospitais brasileiros possuem equipes de paliativistas. Então, ainda tem um grande trabalho a ser feito, né, no mundo, para que essa prática médica ainda seja reconhecida, acho que na academia, para que se transforme em políticas públicas e que as pessoas possam pensar recorrer a esse tipo de profissional, quando é possível, né? Porque o que eu observo? As pessoas têm medo da dor, né? Na finitude, numa doença grave, as pessoas têm medo de sofrer, têm medo de perder a autonomia, da dependência. E aí eu tenho observado alguns paliativistas em lives, né, no YouTube, falando como ainda no Brasil, acho que talvez no mundo, ainda se tem muita insegurança, muito desconhecimento no uso da morfina, e que ao invés de usar a morfina para que ela tire a dor, mas permita que aquela pessoa ainda mantenha suas faculdades, né, para que ela não apague e perca todas as oportunidades ainda de interação com seus familiares, reflexões que ela tem que fazer nesse momento em que ela está se encaminhando, né, para o mundo espiritual. Como isso é complicado, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se isso é verdade, e como essa prática busca, talvez, amparar essas pessoas, para que a gente sabe, na doutrina espírita, quanta coisa acontece, né, nessa transição para o mundo espiritual. Comenta um pouquinho sobre isso. Sim, sim. Essa realidade também do Brasil e no mundo todo, né? A falta ainda de equipes de cuidados paliativos, que, como eu falei, não é só o médico, nem o enfermeiro, é uma equipe que precisa estar junto ali para apoiar o paciente, para aliviar sofrimento. Então, o fisioterapeuta tem um papel muito importante, psicólogo, assistente social, em alguns casos, nutricionista, o técnico de enfermagem. Eu chamo a atenção aqui do técnico de enfermagem. Eu venero os técnicos com os quais eu trabalho, porque o trabalho difícil, né? Dá banho, troca fralda, aplica medicamento. Eu gostaria que eles fossem muito mais valorizados do que eles são. Mas, enfim, equipe toda, né? E, sim, tem uma escassez de profissionais. A política
tem mudado, né? Agora as políticas agora incentivam, isso já é um avanço, né? Porque aí as universidades agora vão ter que se adaptar, formar profissionais, né, nessa área. Mas realmente nos hospitais ainda há falta das equipes e muitos profissionais realmente não sabem aplicar os recursos que a medicina traz para alívio de sofrimento, porque não foram treinados para isso. A morfina, assim como a dipirona, eu considero a dipirona uma misericórdia divina, né? Quando a gente tá com aquela dorzinha no corpo, você toma uma dipironinha de 1 grama, nossa, que alívio. Eu considero a misericórdia. E a morfina, idem, né? A gente, para tratamento da dor, a gente faz uma escada analgésica que a gente fala. Então, o primeiro degrauzinho são os analgésicos mais fraquinhos, né? Dipirona, paracetamol, né? O Tilenol. Aí vai para o segundo andar, tem os opioides mais fraquinhos, tem o Tramal, tem o Tilex, codeína, e depois vai subindo o degrau, conforme o tipo de dor do paciente. Então, a pessoa que tem metástase óssea, não dá para tratar só com dipirona. A pessoa que está esse é o exemplo que eu dei da pessoa com a demência de Alzheimer avançada, a pessoa está acamada, muitas vezes tem úlcera de pressão, não dá para tratar só com dipirona, a gente precisa aliviar, ela não consegue se movimentar, por isso que faz as úlceras de pressão. Então, às vezes tem rigidez muscular, rigidez articular, isso causa dor. A maioria das doenças na sua fase terminal, mesmo a doença pulmonar obstrutiva crônica, a insuficiência cardíaca, né, o câncer, como eu falei, né, especialmente com metástases, ou quando tem invasão local, não importando o sítio de origem desse câncer. Então, muitas vezes, a gente precisa, sim, do recurso dos opioides, dos medicamentos opioides, e a morfina é um excelente opioide. A morfina não é um sedativo, não é um medicamento para que a pessoa fique apagada, dormindo, muito pelo contrário. A gente começa com uma dose baixinha e vai aumentando a dose conforme a necessidade do doente. Né? Se a pessoa tem a função renal adequada, a gente administra de 4 em 4 horas. Quando está numa fase já muito avançada, a gente às vezes tem que ser uso contínuo, né? Numa bomba de uso contínuo. Mas não ceda. Pode dar sonolência nos primeiros 3 dias, que é o tempo do organismo se adaptar. Mas a pessoa conversa. E assim, muitos pacientes trazem, nossa, foi a misericórdia, foi o alívio que eu tive, que estava sofrendo tanto. E aí começa a tomar morfina. Só que, sim, tem a ignorância do próprio médico, né? Que se não tem familiaridade na prescrição da morfina, coloca dose alta, que pode ser tóxica. E aí, sim, a gente pode estar diante de um crime não intencional, mas aí de uma eutanásia, né? Pode até matar o doente numa dose muito alta, a morfina. Por isso que o ideal tem que saber manejar, mas isso qualquer medicamento, né? A gente tem que saber a dose adequada para aquele doente e ir titulando, e aumentando. Né? O que muitas vezes as pessoas confundem é com a sedação paliativa. A sedação paliativa não é a morfina que a gente usa, é um outro medicamento, que é um sedativo. E a gente só usa esse recurso em casos assim extremos. Realmente em fase final de vida, realmente a pessoa está já no processo de morte e quando ela não tem os seus sintomas controlados, ela está sofrendo demais, a gente já está usando dose alta de opioides para tratar dor e mesmo assim ela está ficando com dor ou com falta de ar, né? Aquelas pessoas com enfisema pulmonar, que é o DPOC, muito grave, e que a gente não vai levar para UTI, não vai entubar, e a pessoa fica com desconforto, a gente já usou todos os medicamentos possíveis e não tem como aliviar, aí a gente usa esse recurso da sedação paliativa. Então, é quando tem os sintomas refratários. Por que a gente faz isso? Porque a gente quer, assim, que o processo de morte natural, ele seja de mais qualidade possível, que a pessoa possa se despedir dos familiares, possa resolver suas pendências. Muitas vezes é diante da morte que os familiares fazem as pazes, um pede perdão para o outro, às vezes fortalece a sua espiritualidade, tanto o doente quanto a família, né? Então, é um período da vida que ele pode ser muito fértil se a gente souber lidar com ele, né? A gente abrir ao aprendizado que ele traz. Há pouco tempo passou no Fantástico, né? Uma reportagem, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, Ana Cláudia Quintana, sim. Isso. E ela compara esse processo de morte a um deserto. Todos nós temos os nossos desertos, né? E nessa viagem ao deserto, a gente tem que se preparar com uma mochilinha, com alguns recursos e com algumas pessoas. Nesse processo de morte também.
Então, quais os recursos que cada pessoa vai levar para esse deserto, né? Eu gostaria do Evangelho segundo o Espiritismo, talvez, né? Meus familiares, amigos, tem gente que prefere passar por esse deserto sozinho, né? Não quer compartilhar a sua dor. Então, o respeito, né? A gente respeita. Doutora Vanessa, vou puxar o ganchinho agora aqui onde você parou. Estava pensando, deve haver, né, desfechos diferentes para aqueles que têm, né, tragam consigo uma esperança, né, de que há uma vida após a morte, e daqueles que não acreditam que exista algo após isso, né, ou ele, paciente, ou a sua família. Na experiência de acompanhamento de vocês, como é que esse desfecho pode ser melhorado, né? Tanto para o paciente quanto para os familiares? Miriam, sua pergunta é maravilhosa. Eu me lembrei de 2 casos, 2 pacientes e suas respectivas famílias, né? Uma família que realmente tinha o espiritismo vivificado no coração e na mente, né? Não só a fé raciocinada, mas a fé sentida. Então, eram 2 filhas de uma senhora já muito idosinha que sofreu um derrame, né? Um AVC hemorrágico gravíssimo, gravíssimo. Assim, que ela iria falecer logo, sabe? E caso ela tivesse uma mínima possibilidade de sobrevivência, ela iria ficar num estado vegetativo. Mas isso era essa chance mínima era mínima de sobrevivência, né? E essas filhas realmente muito espiritualizadas, e a paciente, as 3 espíritas, né? Na UTI a gente fez reunião com essas filhas e a gente falou, olha, era uma reunião para decidir sobre o suporte avançado de vida, né? Se ela ia ficar no tubo, ela estava entubada, se iria passar a sonda, não tinha passado a sonda ainda. E aí, depois dessa conversa com essa família, assim, muito bem resolvida, né? Essa senhora teve uma vida plena, sofreu bastante, né? Já era bem idosa mesmo. Então, essas filhas falaram, doutora, a gente quer que ela sofra o menos possível. Se estiver chegando a hora dela, a gente entrega para o doutor Bezerra de Menezes. O que a gente fez? A equipe da UTI, nós, né, dos cuidados paliativos, a gente fez o que a gente chama de extubação paliativa. A gente tirou o tubo e a gente respeitou o momento natural dela. Ela poderia falecer em poucos momentos, mas no caso dessa senhora, ela ainda sobreviveu mais uma semana, né? Mas não consciente, realmente ela não tinha, pela condição neurológica que foi muito grave, ela não teve essa possibilidade de despertar. Segundo André Luiz, esses 7 dias são necessários para o desligamento, né? 7, tem pessoas que são 10 dias, tem pessoas que é 1 dia. Mas, assim, uma família altamente espiritualizada que compreendia. A morte estava chegando, ela teve um evento, não foi fatal, mas muito próximo e ela concordou com a abordagem, né, o mais humanizada possível. Tirar a sua mãe, muito idosinha, da UTI, levá-la para o quarto e cuidar dela, para que ela sofresse o menos possível. Isso é uma família que lidava bem com a possibilidade da morte. E aí você me fez lembrar de uma outra família, também espírita, e que já, assim, só o espiritismo raciocinado, não vivenciado no coração, que vinha com um discurso assim, olha, é uma pessoa que tinha uma doença neurológica, miastenia graves, mas numa fase já avançada, não sei se vocês já ouviram falar dessa doença, né? Olha, ela está sofrendo isso porque ela cometeu muitas coisas ruins em vidas passadas. Então, ela tem que sofrer, ela tem que pagar pelo que ela está passando, né? Então, ela tem que ser submetida à traqueostomia, à sonda, aos procedimentos, porque é o karma dela, esse discurso do karma, né? Isso, para nós, dos cuidados paliativos, não dá. A gente tem que sentar e conversar mesmo. Aí eu falo, olha, pois então você vai lá abrir o capítulo do Evangelho Fora da Caridade, Não Há Salvação, vai estudar lá sobre o verdadeiro silício, e vai ver que os espíritos superiores, eles nos orientam a nós aqui, meros mortais, fazer de tudo para aliviar o sofrimento das pessoas. Porque só Deus que é o grande juiz. O fato da pessoa ter uma doença grave, ela já está sofrendo. Ela saber que não tem cura, que está limitada, que está dependente, já é um sofrimento. A gente não tem que contribuir para que esse sofrimento perdure. A gente tem que aliviar, né? Então, uma família assim que confundir os conceitos, os princípios da doutrina espírita, se a gente, ainda bem que eu era espírita, né, que eu consegui contar, porque senão a equipe médica, ela vai,
família não quer, não aceita, né, os cuidados de alívio, os cuidados paliativos, então a gente vai fazer tudo aqui, ó, tudo que foi invasivo para esse paciente, né, sendo que já tinha indicação de cuidados paliativos, né, e aquela família que naturalmente sofre, que por mais que seja espírita, é aquilo que a gente traz, a gente é apegado, é o apego, né, amor verdadeiro não é apego, a gente tem que procurar no decorrer da nossa vida, não deixar só lá para o finalzinho na despedida, né? Trabalhar o desapego. A gente tem que ir construindo, mas isso é um desafio para a maioria de nós, né? Não vou dizer todos, mas para a maioria, né? Trabalhar o desapego. Nesse sentido, olha, comecei a falar demais agora. Porque agora a doutora Vanessa me instigou a perguntar também. Doutora Vanessa, você tocou num ponto importante, né? Que comportamento, que entendimento é necessário nessa etapa em que a gente está lidando com a proximidade da morte? Você falou que os parentes, né, têm a oportunidade de se conciliar, né? Na sua experiência, eu imagino que, embora seja espírita, a prática paliativa lhe traz muitos insights, não? Você diz assim, o que o doente precisa assim, se preparar para essa Eu fase? digo assim, o que nós, enquanto mortais, né, do corpo físico, precisamos levar em conta para que não chegue nos 45 minutos já do final do segundo tempo e a gente queira resolver tudo de uma vez só. Ai, que pergunta maravilhosa, Miriam. A gente tem que viver muito bem hoje, construir tudo que a gente idealiza, que a gente sonha, os talentos que Deus nos deu para a gente desenvolver hoje, procurar construir, ter uma vida digna, plena, para que quando estiver na nossa hora de partir, a gente se arrependa o menos possível, porque é difícil alguém que não se arrependa de nada. Mas assim, e outra coisa importante que também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, cuidar do corpo e do espírito. Muitas vezes a gente tem uma morte muito sofrida porque a gente negligencia os cuidados com o próprio corpo, né? Então, hoje em dia, por exemplo, vou dar um exemplo de uma doença que é difícil de ser tratada, mas tem tratamento, que é a própria obesidade, uma doença super comum, obesidade, né? A pessoa muito obesa, ela sofre mais na hora do seu processo de falecimento, os cuidados com a equipe de enfermagem, com a família, né? As próprias doenças crônicas que eu falei, degenerativas, o câncer, demência de Alzheimer, elas têm muita relação, não se sabe ao certo a causa, a gente que é espírita e a Associação Médica Espírita, a gente defende que é sempre o espírito, né, que traz a predisposição no perispírito, traz essa predisposição genética, mas o meio ambiente influencia muito, o estilo de vida. Então, quem faz uso abusivo de bebida alcoólica, parar com isso ou diminuir. Quem fuma, parar de fumar. Quem está sedentário, começar a fazer uma atividade física. Cuidar da alimentação para que ela seja rica em vegetais, tomar bastante líquido. Cuidar do sono para que seja o mais reparador possível. Atividade física regular, já falei? Atividade física regular, fundamental. Falei, quem é sedentário começar a fazer, né? Estratégias de manejo de estresse. Essa também, né? Então, esse estilo de vida mais saudável faz com que a gente tenha mais saúde, mais vitalidade, né? E a gente cuidar desse nosso corpo, que é o templo sagrado do nosso espírito, né? Cuidar e amar esse corpo físico, né? Porque nós somos mortais, a gente sabe que vai morrer, que a gente vai só cuidar do espírito, né? O Evangelho traz isso, nem só o céu, nem só a terra, o equilíbrio, né? Cuidar dos dois, porque o corpo influencia no espírito e o espírito influencia no corpo. Então, a gente ter esse amor pelo nosso corpo físico e o amor pelo espírito, trabalhando orgulho, egoísmo, vaidade, a gente vai ter uma finitude mais leve. E aí vai chegar na fase final de vida, que pode ser amanhã, né? Se for amanhã, a gente tem que pensar que a gente pode falecer daqui a pouco ou amanhã. Será que a gente estaria fazendo o que a gente está fazendo hoje? Estaria no mesmo trabalho, agindo com a nossa família da forma como nós estamos fazendo? A gente repensar na nossa finitude, na morte, é importante que ajude a gente no norteamento das nossas atitudes. Será que eu estaria agindo com os meus filhos exatamente da mesma forma como eu ajo hoje? Às vezes uma mãe um pouco rigorosa, às vezes excessivamente amorosa, não preparando eles talvez para o mundo. Ou não, eu estou em paz com a minha consciência, eu faço o que eu acho que é certo, estou em paz mesmo. Aí eu vou ter uma morte, um processo, um desencarne mais tranquilo.
se eu realmente estou em paz com a minha consciência. Mas é que muitas vezes, Miriam, a gente vai só sobrevivendo, a gente vai levando, né? Como dizem. Aí chega no final da vida, a gente fala, puxa, eu gostaria de ter feito isso, gostaria de ter trabalhado menos, gostaria de ter pedido perdão para o meu filho, de ter reconciliado com meu pai, que já faleceu há muito tempo. Aí vem os arrependimentos. Então, que a gente possa construir hoje, né? Resolver nossas encrencas, entre aspas, enquanto estamos... Jesus fala isso, né? Reconciliar com seus adversários internos e externos enquanto estamos com eles, para quando chegue a hora da morte, né? Você não seja pego de surpresa. Está mais tranquila, né? Para poder se passar processo. Inclusive, assim, às vezes a gente tem que... É importante falar sobre isso, começar a pensar sobre isso, porque, assim, muitas vezes o tempo passa rápido, né? E, de repente, acontece um acidente ou uma doença, aí você está num processo mais complexo, né? E você falando, porque a morte faz parte da vida, né? Não tem como a gente escapar dela. Então, a gente tem que ter essa consciência e falar, olha, eu particularmente, eu falo, eu quero ser cremada, meu marido, meus filhos. Você fala, né, Thelma? Não tem medo de falar. Eu falo, olha, eu quero ser assim, não vou, olha, o que quiser pega, fico tranquilo. Então, assim, eu até costumo falar assim, eu gosto, às vezes, de viajar um pouquinho, tal, porque, assim, daqui a pouco você está paralisada, mexendo só os 2 olhinhos, aí tem que aproveitar a vida, assim, né? Ter boas lembranças, né? Eu quero aproveitar que a gente está chegando no final, é um assunto tão importante, né? Tão bacana, mas eu quero perguntar, doutora Vanessa, como é que nós estamos morrendo, então? Pela sua experiência, na sua prática clínica, as pessoas estão com muitos arrependimentos, as pessoas estão vendo sentido na vida, nesse final, né? Porque você está ali presente naqueles momentos finais. O que você tem encontrado na sua prática? Olha, uma variedade, viu, Ana? Justamente refletindo a transição planetária que a gente está vivendo, né? Então, como eu falei, tem pessoas que estão super bem resolvidas e aquelas... Nossa, é engraçado você falar isso, porque ontem mesmo na enfermaria, né, tinham 2 senhoras, uma do lado da outra. Uma, semblante sereno, sintomas totalmente controlados, em paz, bem tranquila, um processo de morte natural, bem saudável, assim, em paz mesmo. Os remédios fazendo efeito adequadamente. E ao lado, né, separado pelo bioma, uma outra senhora agitada, sofrida, com muitos sofrimentos, assim, pendências mal resolvidas nessa existência. Então, assim, realmente é uma heterogeneidade, viu, Ana? Que está refletindo a transição que a gente está vivendo, né? A gente está numa crise de valores da sociedade, né? O materialismo exagerado, mas também as correntes espiritualistas diversas. A gente está nessa construção para o mundo de regeneração. Então, é bem heterogêneo mesmo. Então, com uma mensagem final sua, como é que a gente pode melhor enfrentar uma doença grave e a finitude? Primeira coisa que eu sempre abordo com os meus pacientes é se eles têm alguma religião, se eles acreditam em Deus. Primeira coisa é a comunhão com Deus. E quando a gente está com uma infecção muito grave, a gente tem que tomar um antibiótico muito mais potente. Quando a gente está com uma dor mais grave, a gente tem que tomar um medicamento, um analgésico muito mais potente. Quando a gente está com um sofrimento espiritual, que a separação dos entes queridos e deste mundo pode gerar um sofrimento espiritual, uma fragilidade espiritual. Então, aí é o momento da gente se ligar mais ainda com Deus, essa comunhão, a fé fortalecida, buscar o apoio dos amigos da casa espírita, pedir o passe à distância, se não for possível, o passe presencial, né? Nos cuidados paliativos tem o capelão, que é o líder espiritual, ele é ecumênico, né? Então, eu acho fundamental, primeiro, esse fortalecimento espiritual, a gente, cada um se conectar com a sua fé, né? E aí, a gente procurar pedir ajuda, tá sofrendo, puxa, tô com uma dor que não tá melhorando,
tenha humildade de falar com o enfermeiro, falar com o médico, até ser acertada a dose. Como eu falei, a gente não começa com a dose alta, né? A gente vai titulando até descobrir a melhor dose para o paciente. Então, comunhão com Deus, humildade para aceitar, pedir e aceitar ajuda, e essa abertura, né, para se conciliar, muitas vezes, com a intercessão de Jesus, se reconciliar com os entes queridos para que possa ser feita uma despedida, né? Então, a gente se abrir, é tão bonito a gente ver nos cuidados paliativos os netinhos visitar os avós e dar aquele abraço, e leva aqueles desenhos, isso assim é uma preciosidade, né? Então, a gente realmente aceitar e mostrar, é muito importante o doente mostrar para a família que ele está bem, que está em paz, né? Diminui um pouco o sofrimento da família, né? E todos, assim, compreenderem que é uma transição, né? Que não é jamais um ponto final. Eu tive meu primeiro contato, assim, com cuidados paliativos em São Paulo. Meu pai estava doente e foi internado em São Paulo, ele morava em São Paulo, e diante da doença, né, da finitude, a médica explicou para ele, não temos mais o que fazer, vamos mudar o senhor de andar e colocaremos uma equipe aqui de cuidados paliativos. Mas já foi dentro do hospital, a gente tinha lá a enfermagem, tinha a doutora, mas ele teve oportunidade de conviver com nós todos ali, né? Os 5 filhos, nós todos estávamos presentes, e ele ficou no quarto, e até a hora em que ele desencarnou, levou uns 5 dias a gente ali. E eu tive aquela impressão, assim, nossa, que passagem o mais tranquila possível, né? Porque nós todos os filhos estávamos tranquilos e tivemos a oportunidade de estar com ele. Enquanto isso, eu tinha muitos amigos meus cujos pais estavam também desencarnando em UTIs, eram levados já sem nenhuma condição de sobrevivência, com doenças graves, mas punha na UTI, entubava, e aí ninguém tinha contato mais com esse familiar. E eu pensava, nossa, meu pai teve uma oportunidade tão grande, né? E um tempo depois, a psicóloga do hospital entrou em contato conosco, saber se nós estávamos bem, e nós dissemos, não, estamos todos bem, estávamos todos aguardando esse desfecho mesmo. Então, é um outro nível, né, de transição. Quando a gente pode ter esse cuidado, né? Quando é ofertado, muitas vezes a gente não conhece, por isso a gente está aqui fazendo esse programa para que as pessoas conheçam, né? Às vezes tem hospitais que não dispõem e não existe, né? A pessoa nem sabe o que ela pode receber de atendimento. Mas queremos agradecer muitíssimo, doutora Vanessa, a sua participação. Meninas, eu acho que é um tema espinhoso, né? Porque falar sobre o desencarne, sobre o nosso fim, que todos vamos passar, né? Não sabemos como, mas vamos. Não é um tema fácil, porém a doutora Vanessa veio aqui com um carinho, com uma delicadeza e o seu conhecimento, e transmitiu, acho que, muita paz, assim, para nós, né? Que nós podemos vivenciar um momento final com muita tranquilidade e amparo. Era essa a nossa intenção. Então, fica nosso agradecimento. E vocês que nos assistiram, se vocês gostaram desse tema, transmitam, compartilhem e escrevam para nós também, deixem seu like, é muito importante para a gente difundir esse conteúdo. Obrigada, doutora Vanessa, Thelma e Miriam também, obrigada a todos vocês, muito obrigada e até a próxima.